Olá, eu sou Dave Travis, o CEO da Leadership Network. Hoje, tenho o prazer de apresentar a vocês Chuck. Muitos de vocês já conhecem o Chuck da Worship Leader Magazine, mas tivemos uma boa conversa outro dia e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje, pois acredito que vocês vão achar esclarecedor e interessante. Então, Chuck, comece contando às pessoas quem você é. Bem, ainda estou tentando descobrir isso, Dave, aos 63 anos. Com 4 adultos jovens, uma de 16 anos. Minha esposa e eu acabamos de celebrar nosso 30º aniversário. Na verdade, comecei logo após a faculdade, onde fiz uma graduação em música para ser um administrador municipal. Minha carreira começou no desenvolvimento comunitário. Na verdade, fui assistente de um administrador municipal de uma pequena cidade no norte da Califórnia, onde Charlie Peacock também morava. Ela estava naquela escola secundária. Meu colega de quarto e eu começamos a promover eventos, não conferências, mas shows e eventos, durante toda a semana ao longo da costa norte da Califórnia. E em todos os lugares onde começamos esses eventos, as igrejas começaram a surgir. Não percebíamos que estávamos envolvidos na plantação de igrejas, só sabíamos que as pessoas queriam aprender sobre Jesus. Era o auge do Avivamento Jesus, o Movimento Jesus, de 1970 a 1974. E assim, fui convocado para a música. O pastor Chuck Smith me pediu para vir e dirigir a Maranatha Music, e comecei esse processo que durou cerca de 25 anos da minha vida. A música leva você a muitos lugares, atravessa fronteiras. Uma boa canção soará em qualquer denominação e ela traz o passado para o presente. Pode ser uma canção escrita há 500 anos, pelo menos a letra. Então, toda a minha vida foi moldada pela música, ou você poderia dizer pela promoção dela. Costumo dizer às pessoas que sou um promotor com um doutorado, e isso é. Não sei por que um promotor precisa disso. Essa é outra parte da minha vida, o mundo acadêmico. Sim, ótimo. Isso é suficiente ou é demais? Não, está ótimo. Tivemos uma conversa outro dia sobre hinos e canções espirituais. Hinos, canções espirituais. Por que esse conceito é importante? Bem, em primeiro lugar, é muito bíblico. Você sabe, em Efésios 3 e Colossenses 4, Paulo estabelece esse menu para o canto congregacional. Devemos falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, e isso é uma tríade, é como um gênero, se você quiser, e sempre me interessei por tríades. E assim, isso estabelece limites bem definidos em termos dos diferentes tipos de canções e da variedade de canção. Nada é necessariamente totalmente um salmo, porque, embora a letra possa ser antiga, a música vai ser algo que sabemos cantar, não sabemos como entoar, na verdade não sabemos como esses eram executados. Estamos falando do conteúdo e da função. Cantar os salmos nos leva de volta a celebrar a vida espiritual dos israelitas. Os salmos foram escritos ao longo de um período de 1000 anos. É como o melhor dos melhores, escritos em estilo cananeu da época. Então, os salmos nos ancoram historicamente e são sobre olhar para frente ao Messias. Claro, os salmos cristãos ou hinos, tendem a olhar para trás e para frente. Olhamos para trás, sim, o Messias veio e ele vai voltar. Então eles têm essa orientação. E a canção espiritual, a terceira parte da tríade, tende a ser mais o que encontramos no movimento Jesus, é a canção de oração, o que passou a ser rotulado e mediado como música cristã contemporânea. Na verdade, era canção espiritual ou canção do coração, ou poderíamos dizer, canção folclórica. Ouço patos grasnando, é aí na sua casa ou na minha? Deve ser na sua, está na minha cabeça. Bem, você está dizendo que isso é importante para as congregações enfatizarem os 3 tipos, certo? Claro, sim, porque, como eu lhe disse, ficamos focados em um estilo específico. Deixe-me te dar outra tríade. Esta é uma tríade retórica clássica: forma, conteúdo e função. Música tem uma forma, um estilo particular, quero dizer, houve guerras culturais nos anos 80 e 90 e até mesmo até o presente. Quando comecei a Maranatha Music, recebi cartas muito duras de famosos evangelistas de rádio sobre a inclusão de baterias e guitarras em discos e como estávamos fazendo o trabalho do diabo apenas com isso, mas essa tem sido a história de novos instrumentos no culto. A mesma coisa aconteceu quando o piano foi introduzido no final do século XIX.
O primeiro órgão de tubos que chegou à América ficou no porto de Boston no final de 1600 porque foi tão controverso que eles não queriam trazê-lo para a terra firme. Mudanças na instrumentação ou na forma sempre foram controversas, mas então você tem o conteúdo. O que está sendo dito realmente em termos de letras? Isso é realmente uma canção para ou sobre Deus? E então a função é geralmente uma pergunta que nem mesmo é feita hoje. É simplesmente assumido que se for boa música, vai atrair e queremos músicas atrativas para ter mais pessoas para pregar. Portanto, a função da música é bastante truncada em termos de compreensão. As pessoas se concentram no estilo da forma. Agora, respondi a sua pergunta ou não? Acho que sim. Falamos sobre como hinos, canções e canções espirituais são necessários em uma igreja, todas as três. É importante explicar e dizer, ei, você sabe que a Bíblia tem algo a dizer sobre o menu. Não importa que tipo de igreja você esteja plantando, ela tem algo a dizer sobre os tipos de música, e são tipos muito diferentes. Eles podem se unir de alguma forma. Espere um segundo. Aliás, Chuck mora em São Juan Capistrano, e estamos olhando pela janela para o escritório dele. Sim, há cascavéis naquela colina, amigo. E falcões também. A natureza tem o seu espaço lá. Bem, sobre as canções, descreva rapidamente as diferenças entre os salmos, hinos e canções espirituais. Primeiro, isso, por si só, foi controverso ou mal compreendido. Deixe-me dizer como pensamos em um hino no século XX. Na verdade, temos em mente, quando pensamos em um hino cristão, pensamos no período elisabetano do século XVII e XVIII, em inglês e muito ocidental. Então, pensamos em hinos com som elisabetano, onde eles selecionavam talvez 4 ou 5 versos, e tem a métrica iâmbica do pentâmetro. Então, temos uma poesia muito estilizada. Um entendimento sobre hinos cerca de 3 anos atrás, quando estava fazendo minha dissertação, na verdade, uns 10 anos atrás, descobri, cerca de 3 ou 4 anos atrás, através dos meus estudos, que o primeiro hinário cristão foi um livro chamado Os Odas de Salomão, escrito entre 80 e 120 depois de Cristo. Nós contratamos um produtor e músico, John Scheiner, para arranjar esses hinos, e fizemos o projeto Os Odas de Salomão, porque esses eram hinos que remontam ao segundo século. O que, aliás, acredito que muito mais precisa ser feito nesse trabalho, pois são as raízes folclóricas de nossa comunidade cristã e o que acredito é que precisamos definir hinos não apenas de uma perspectiva estilística, mas precisamos defini-los a partir de uma perspectiva funcional. E, para uma função, o que um hino faz é ser uma canção que você e eu e toda a igreja podem cantar, é transcultural e transgeracional, e precisamos voltar a definições funcionais de todos os 3 tipos, e o hino é um deles. Eles são como Senhor, eu exalto o teu nome nas alturas. Eu classificaria isso como um hino contemporâneo, e acredito que a sociedade dos hinos também classificaria, porque eles não conseguiram realmente entender o que é isso, porque estamos tão presos a essa mentalidade estilística de que um hino deve soar como o inglês da era do rei Miss, entendeu? Bem, você me disse que todas as equipes de adoração estão começando a ter a mesma aparência. O que você quer dizer com isso e qual é o problema com essa aparência? Provavelmente foi um exagero da minha parte, é claro, mas isso ocorre no comércio, no varejo e na indústria da música, por exemplo. Há um fenômeno que acontece, e tem um nome com 3 sílabas, vou tentar, embora tenha 4. Isomorfismo, tudo começa a se parecer com tudo mais. E nunca vou esquecer quando Peter Drucker, deixe-me soltar um nome, também conversei com Deus, tentei ouvir, sabe, mas enfim, o Drucker disse, não há uma única maneira certa de administrar. Deus fez 30.000 espécies de moscas e depois passou para as baratas. E o que acontece quando as coisas se comercializam, quando são mediadas, é que as pessoas tendem a se conformar à forma dessa mídia, e então elas olham para o topo, se estão sendo vendidas, a uma hierarquia, um número 1, número 2, número 3. Naturalmente, você pensa, ok, qual é o número 1 e o que eles estão fazendo? E então, compositores e pessoas tentam imitar isso e de repente as pessoas acordam depois de alguns anos e se perguntam por que tudo soa igual. Bem, estão olhando para o mesmo modelo, você sabe, e há uma variedade muito maior. São 30.000 espécies de moscas antes de chegarmos às baratas. Portanto, do ponto de vista criativo, há uma tendência de as pessoas irem visitar igrejas ou ver isso e elas, você sabe, tem algum tipo de sucesso com isso e aquilo se torna a música daquela tribo ou igreja.
Acho que disse que eram os três caras e uma garota loira por uns 20 minutos, e na maioria das vezes, quando vejo isso, não sempre, mas na maioria das vezes, você tem pessoas em cadeiras confortáveis sentadas, assistindo e ouvindo, apenas esperando que isso acabe para que o pastor possa pregar. Nossos serviços de adoração e o uso da música. Na verdade, li um artigo de Edward Foley há vários anos, um artigo muito importante. Vou te enviar, se você quiser. Trata-se das 7 funções da música na adoração. Há 7 delas, uma delas é acompanhar a congregação em canto, e há outras 6 funções que precisamos considerar. Portanto, na tríade retórica, eu diria que temos que sobrepor isso e ver como se encaixa com, sabe, a canção espiritualismo. Eu acho que a canção espiritual pode ser como jazz, um pouco sem forma, uma espécie de canto livre, mas também significa música folclórica, música do coração, sabe, é o Jimmy ali em cima. Conhecemos o Jimmy, conhecemos a história dele. Essa música faz sentido para nós porque conhecemos o contexto. Lembro-me de, há alguns anos, quando visitei a Willow Creek, na época eu estava publicando a Maranatha Music, e eles estavam cantando várias músicas, mas quando uma certa música começou a tocar, todo mundo cantou junto. O título da música era Ele é Capaz, muito mais do que capaz de fazer. Essa música nasceu de um ponto de crise na igreja, e essa música então se tornou a canção do coração, eu diria, daquela comunidade. É isso que estou buscando. Eu sou um cara que acredita na música da comunidade, é o mais próximo que chegamos à forma mais pura de mediação entre a congregação e Deus. Aliás, acredito que a música é para ser tanto vertical quanto horizontal, devemos falar com Deus. Mas a Escritura é muito clara de que devemos falar uns com os outros, e precisamos estar conscientes de nosso papel em nos inspirar mutuamente na música que estamos cantando, não apenas inspirar o ato de adoração. Bem, isso está relacionado com a próxima coisa que você me disse, que todas as grandes congregações e todas as grandes igrejas têm uma assinatura sonora, certo? Parte disso é esse clamor do coração, isso mesmo. Mas você também diz que é a primeira linha de teologia para qualquer igreja. Conte-me mais sobre isso. Bem, em primeiro lugar, toda teologia é local, não está em um seminário, é elaborada por meio dos sermões e da vida de uma congregação. Portanto, escrever músicas em uma comunidade, e estive envolvido com a Calvary Chapel e várias igrejas que produzem músicas, e todo o movimento tem uma sonoridade, captura a canção do coração desse movimento, a música folclórica desse movimento, à medida que é mediada. Mais tarde, pode ser chamada de hinos, mas você sabe, se olhar um hinário, eu tenho um aqui. Este é o novo hinário batista, ok? Então, você é batista? Sou, sim. Bem, eu me pergunto quantos desses hinos seriam hinos para você, sabe? Esse é o problema, você sabe. Eles foram selecionados de centenas de milhares ao longo dos últimos 2 séculos, e como eles entraram aqui, tenho certeza que há um processo político envolvido. E sempre que há um comitê, há política. Isso tudo é feito por um comitê. Mas essas não são necessariamente as músicas que resistiram ao tempo e que merecem estar aqui. Talvez alguns hinos natalinos e algumas outras que passaram pelos séculos, mas a realidade é que precisamos selecionar os verdadeiros hinos da congregação. Esse é o trabalho do líder de adoração, e é isso que estamos tentando criar para o líder de adoração, ajudá-lo a ser o curador, porque esse pequeno livro costumava ser um grande apoio financeiro para as denominações, não é mesmo? Eles costumavam publicá-lo com grande investimento, mas agora não é mais tão acessível para eles fazerem isso, certo? Então, está se tornando cada vez mais importante. Eu estou me desviando um pouco do ponto, mas de qualquer forma, meu ponto é que isso faz parte da cultura impressa, que está rapidamente se tornando um artefato. Bem, qual era a sua pergunta de novo, Dave? Eu preciso responder a essas perguntas, entendeu? Líder de adoração. Você lidera a revista Worship Leader, que tem alguns outros serviços e conferências. Conte a todos sobre a Worship Leader, além da revista. Certo, então, quando cheguei a Maranatha Music em 1975, eles acabavam de lançar o álbum Praise, o primeiro álbum de louvor, meio que o precursor. Isso foi por volta de 1974. E era uma coleção das músicas folclóricas do movimento Jesus. Todos conheciam essas músicas, e nós as colocamos em um formato de mídia que transformava o carro deles em um santuário, é isso que gosto de dizer, ou transformava a casa deles em um santuário,
onde podiam cantar junto. E essas músicas, como você sabe, uma palavra-chave na adoração é lembrança. É como se certas músicas de adoração o colocassem de volta na congregação, o fazem lembrar daqueles momentos, criam um espaço sagrado onde quer que você esteja. Então, minha grande ideia foi: vamos criar uma série disso. Começamos a fazer isso, e então, na verdade, há uma filosofia por trás disso também. Sinto que parte do problema que frequentemente temos com a música é que ela é uma das indústrias mais narcisistas em nosso país. São os mesmos músicos tentando se mostrar e se exibir, e estamos interessados em músicas que servem a funções, que servem ao serviço de adoração, ou seja, iconográfico, algo que aponta para a realidade. Não está dizendo olhe para mim, está dizendo olhe para Deus. E isso é difícil de fazer, porque não fomos culturalmente treinados dessa forma, para nos apresentarmos dessa maneira, para buscar transparência na apresentação. Além disso, o fato de que dezenas de pessoas estão começando a produzir álbuns de louvor e adoração e músicas, e nós estávamos fazendo outros álbuns conceituais, como Psy's Live e coisas desse tipo, porque a música de adoração é realmente conceitual em minha mente. Por volta de 1995, 96, na verdade, em 92, eu pensei, sabe, precisamos realmente, eu sou um educador, precisamos treinar as pessoas em adoração e liderança. Então, juntamos essas duas palavras, e enquanto tínhamos o worship leader, isso foi antes de existir um cargo ou uma função chamada líder de adoração. A descrição do cargo era ministro de música, que de certa forma pode até ser superior, mas o termo líder de adoração é o que pegou para nós. Isso foi em janeiro de 1992, lançamos nosso primeiro exemplar e, pela graça de Deus, nos últimos 20 anos, mais ou menos, estamos produzindo o worship leader. Antes disso, eu estava envolvido com um projeto chamado Worship Journal, que eu gostaria de retomar, porque agora há pelo menos 200 universidades e faculdades ensinando liderança de adoração. Você sabe, há uns 5 ou 10 anos atrás, poderia haver uma ou duas, havia apenas alguns poucos livros sobre adoração. 15, 20 anos atrás, tudo o que tínhamos eram como o livro Worship, Old New, de Bob Weber, e algo de Tozer, Recovery in Time Sing e talvez alguns outros. Então, há muita conversa e treinamento acontecendo. Formamos a revista Worship Leader e começamos a fazer conferências há 6 anos, e no próximo ano faremos 4. Nós temos uma ação chegando ao Texas. Estamos indo para Dallas. Começamos em Austin, então estaremos em Dallas no final de fevereiro, na Victory, realizando uma conferência nacional de líderes de adoração com universidades e faculdades. E você também tem um clube pequeno, certo? Você tem o serviço de descoberta de músicas, e também tem mais algumas coisas, como a oficina de compositores. Conte um pouco sobre essas iniciativas. Claro, o som de Discovery é útil quando há um excesso de canções espirituais e você quer encontrar algo adaptável, porque você pode adaptar canções espirituais de todas as partes. Eu até argumentaria que você também precisa de compositores, liberte os poetas, se você deseja um avivamento em sua comunidade. Olho para essas conferências de plantação de igrejas e eles não falam nada sobre isso ou como fazer isso. Mas, se não fosse pelas canções espirituais sendo divulgadas nos álbuns de música de Jesus e nas músicas do amor, não teria havido um movimento como o Calvary Chapelaria e agora existem cerca de 1.500 deles. A música é um ingrediente crítico. Crítico. Desculpe-me por ficar empolgado, o que você quer saber? Você tem a oficina de compositores e você tem compositores. Cada igreja precisa de pelo menos um compositor. Algumas tradições eram assim, especialmente os morávios, onde o pastor era um compositor de hinos. Ele não apenas pregava um sermão, mas também escrevia um hino que combinava com o tema. Deixe-me contar isso. Há alguns anos, um pastor presbiteriano bem conhecido estava jantando comigo e ela estava me contando que conseguiu um financiamento de cerca de $300 mil para pegar algumas canções de sucesso e rearranjá-las, especialmente para a orquestra. E eu pensei nisso e disse, sabe, por $300 mil, eu poderia contratar 3 compositores por cerca de 4 anos, e eles poderiam criar uma nova música para você toda semana. E sabe, 1 ou 2, ou 3, talvez até uma dúzia delas, vão se destacar e se tornar o coração da sua congregação. Quero dizer, acho que as igrejas poderiam ser únicas dessa forma.
Voltando a uma das primeiras perguntas que você fez, sobre cada movimento ter o seu som, você sabe, com o ProMusic Apers, eu estava administrando a Maranatha Music quando estávamos fazendo toda a música para o ProMusic Apers nos anos 90. E o que fazíamos era criar uma banda exclusiva, chamada de ProMusic Aper Band, e enviar cerca de 12 músicas para todos os locais. Assim, quando os caras chegavam ao estádio, eles já conheciam as músicas. Se você fosse fazer parte do movimento, precisava conhecer as músicas do movimento. Quero dizer, o primeiro inário de Wesley impresso por volta de 1880, algo assim, com desculpas, teria sido 1780, 1880 eles já estariam no céu, mas o primeiro inário de Salmos, hinos e cânticos espirituais que eles produziram tinha o título Canções para o Povo que se chama Metodista. Ok, as pessoas chamam a si mesmas de contemporâneas porque cantam músicas contemporâneas, o que quer que isso signifique. Contemporâneas geralmente são definidas de forma falsa, como você diz, bem, o que é contemporâneo? Você diz, bem, não é tradicional, e então você pergunta, ok, o que é Jesus? Bem, não é contemporâneo. Bem, isso é uma definição por não definição, o que não é uma definição. Desculpe por divagar um pouco, mas você sabe, estamos tentando criar um espaço para que os compositores se desenvolvam, para que a música seja mais do que apenas estilo, para que seja uma expressão verdadeira do coração. E essa é a nossa paixão. A realidade é que contemporaneamente, o mais próximo que chegamos disso é como a canção do coração. E essa canção do coração se desenvolveu ao longo do tempo, se mantiver como um hino. Eu estava recentemente em um trabalho para a conferência em Kansas, e o livro das Lamentações, capítulo 3, ficou muito próximo de mim. Era uma canção que gravamos em 1980 no Louvor 5, e o título dizia, O amor constante é o Espírito do Senhor. Desculpe pela minha voz, eu não costumo gravar qualidades. Sim, suas misericórdias nunca chegam ao fim, elas são renovadas a cada manhã. Bem, aqui está a coisa que me marcou. Havia 2.000 pessoas lá, e comecei a ver que essa se tornara uma oração. Suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Você sabe o que aconteceu? Como uma fósforo acesa, todos sabiam essa canção. Sim, isso poderia ser um bom candidato para ele. Sim, é isso que deveria entrar no livro ou o que quer que substitua isso. Bem, você falou comigo pela última vez sobre o Worship Tablet. Sim, na verdade eu tenho algo para te mostrar aqui. Eu te mostrei o livro de hinos Batista. A propósito, aqui está minha esposa e eu. Essa é a foto que saiu no jornal quando fomos pegos por nosso estudo bíblico. Aqui está algo que acho que você não viu. Dê uma olhada nas roupas esportivas. Recue um pouco mais. Aí está. Então, você tem essa imagem do Wimber e do Gerald McCracken, que fundaram a Hort e o movimento Vineyard, e um pouquinho de mim com 28 anos. Esse foi o início do meu envolvimento com a música. Bem, essa é a inspiração para o Worship Tablet. Moisés, você consegue ver? Retroceda um pouco mais. Sim, aí está, Moisés trazendo as tábuas, certo? Você sabe que a palavra de Deus foi primeiro impressa em pedra, agora é silício. Mas a ideia é usar esses dois artefatos. Você sabe, esse livro e a Bíblia, quero dizer, esses são dois livros que você encontra em cada banco da igreja. Geralmente não são usados porque as pessoas estão olhando para seus iPads ou iPhones para ler as escrituras, e eles estão olhando para os telões para ver as letras das músicas. O que estou dizendo é que essas coisas precisam se fundir em um aplicativo, para que você possa, enquanto lê sua Bíblia eletrônica, tocar na passagem indicada e encontrar uma música que foi selecionada para aquele versículo. Isso faz duas coisas. Realmente ajuda as pessoas a entenderem o conteúdo, uma das três partes da tríade, não apenas focar na forma, mas qual é o conteúdo disso e como pode funcionar para a devoção. Estamos trabalhando nisso com ebibli.com, tenho certeza de que muitos outros virão, mas isso precisa ser feito. E o que eu quero é uma ferramenta para líderes de adoração criarem seu próprio repertório. À medida que as músicas surgem, eles as adaptam ou as descartam e podem colocá-las em seu Worship Tablet. As pessoas podem aprendê-las. Na verdade, elas podem descobrir o que será cantado antes de irem adorar. Há todo tipo de coisas que podemos fazer digitalmente, que espero que comecem a amadurecer no próximo ano. Eu estava falando com um grupo coreano sobre isso ontem. Eles já têm aplicativos muito avançados lá para a comunidade. Certo, bem, Chuck, diga às pessoas como elas podem encontrar o líder de adoração.
Você mencionou o jornal que você gostaria de enviar a eles. Diga como podem entrar em contato com você. Ok, é só me enviar um e-mail. Sim, seria o melhor. O e-mail é chuca@almagazine.com. Sim, me mandem um e-mail. Estaremos online, é claro. Temos um site ursipleader.com, mas para falar comigo pessoalmente, adoraria conversar com você, seguir adiante com qualquer uma dessas coisas que mencionei. Ah, a propósito, olha o que eu encontrei. Lembre-se destes, Dave. Você se lembra deles? Isso é um toca-fitas, um 8-track. É isso aí. Bem, isso costumava ser contemporâneo. Eu tinha um desses no meu primeiro carro. Ótimo. Eu quero agradecer a Chuck Prom por estar conosco hoje. Obrigado, Chuck. Obrigado a Deus por tudo que você está fazendo por meio do Ursipleader, ajudando líderes de adoração e fortalecendo-os ao redor do mundo. Muito obrigado, Chuck. Obrigado, Dave. Foi um prazer. 1. A importância da música na adoração. Chuck Prom destaca a importância da música na adoração, afirmando que a música é o mais próximo que chegamos à forma mais pura de mediação entre a congregação e Deus. Ela enfatiza que a música deve ser uma expressão verdadeira do coração e que seu propósito é apontar para Deus. Trecho da entrevista. Acho que a canção espiritual pode ser como jazz, um pouco sem forma, uma espécie de canto livre, mas também significa música folclórica, música do coração. 2. Identidade e sonoridade da congregação. Chuck Prom discute como cada congregação ou movimento possui sua própria sonoridade musical que reflete sua identidade. Ela compartilha exemplos de como músicas se tornaram símbolos de movimentos, como o caso das músicas do movimento Jesus e o Calvário e Chapelaria. Trecho da entrevista. Você sabe, com o Promise Keepers, eu estava administrando a Maranatha Music quando estávamos fazendo toda a música para o Promise Keepers nos anos 90. Se você fosse fazer parte do movimento, precisava conhecer as músicas do movimento. 3. Criatividade e compositores na igreja. Chuck Prom ressalta a importância de ter compositores dentro das congregações para criar músicas originais que se conectem com a mensagem e identidade da igreja. Ela compartilha a ideia de que a música deve ser mais do que apenas estilo, mas uma expressão significativa e autêntica do coração. Trecho da entrevista. Olho para essas conferências de plantação de igrejas e eles não falam nada sobre isso ou como fazer isso. Acho que as igrejas poderiam ser únicas dessa forma. 4. Fusão de tecnologia e adoração. Chuck Prom apresenta a ideia do Worship Tablet, um aplicativo que combina a Bíblia eletrônica com as letras das músicas para aprimorar a compreensão do conteúdo e facilitar a adoração. Ele destaca a importância de utilizar a tecnologia para criar um ambiente de adoração significativo. Trecho da entrevista. O que estou dizendo é que essas coisas precisam se fundir em um aplicativo, para que você possa, enquanto lê sua Bíblia eletrônica, tocar na passagem indicada e encontrar uma música que foi selecionada para aquele versículo. 5. Impacto das músicas na congregação. Chuck Prom compartilha exemplos de como certas músicas se tornam memoráveis e significativas para as congregações, criando um senso de identificação e unidade. Ela enfatiza a importância de selecionar músicas que sirvam ao serviço de adoração e apontem para Deus. Trecho da entrevista. Essa música nasceu de um ponto de crise na igreja, e essa música então se tornou a canção do coração, eu diria, daquela comunidade. Esses tópicos e trechos transcritos da entrevista destacam a visão e a história de Chuck Prom em relação à música e adoração nas igrejas, bem como a importância de criar um ambiente de adoração autêntico e significativo por meio da música.